Eu recebo regularmente muitas perguntas, muitos questionamentos com o seguinte assunto: como é que um historiador escolhe um tema de pesquisa, escolhe um assunto para pesquisar e depois escrever uma monografia, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, ou simplesmente artigos, trabalhos que apresenta em congressos? Há um problema muito grave no Brasil. Os cursos de história, os professores ficam durante 4, 5 anos empanturrando os alunos com bibliografia secundária, com historiadores. E os alunos saem da faculdade sem terem tido contato com fontes primárias, com documentos de época. Talvez na monografia, no finzinho ali, extratos de alguns documentos. Isso não é fazer história, isso não é pesquisar a história. Você pesquisa a história com documentos de época. Eu mostrei na minha aula do curso A Beleza na História Cultural essa coleção completa aqui, as obras de São Bernardo de Claraval. Documentos de época em uma boa edição bilíngue, latim e espanhol. Eu uso costumeiramente, olha aqui, edições Sêneca, uma edição ótima da Fundação Calouste. Sem você ler esses textos de época, você não vai escrever um trabalho, é impossível. Você vai ficar, no máximo, coletando juízos do historiador A, do historiador B, do historiador C, e nunca vai ter a independência intelectual de criar a sua própria narrativa, o seu próprio juízo histórico. E o tema, quando que surge o tema? Ora, não é a bibliografia. A bibliografia pode até fornecer, bons historiadores instigam, fazem questões, levantam questões, fazem perguntas e tal, mas é só a leitura dos documentos de época em boas edições, leitura e fichamento dos assuntos que são expostos naquele determinado documento que apresentam para o historiador os assuntos. Ele não vem assim, eu quero pesquisar, não sei o que lá. De repente o rapaz teve uma ideia mirabolante e quer fazer essa pesquisa, mas não leu fonte nenhuma. Isso não é, sabe, professor Pardal, de repente acendeu uma luzinha, eu vou pesquisar isso. Não, é exatamente o contrário. Você primeiro lê os documentos de época. Olha aqui, tem estantes e mais estantes aqui em casa de documentos que eu li, que eu consulto. Eusébio de Cesareia, Pseudo Dionísio Areopagita, Hugo de São Vítor, Bernardo de Claraval, Cícero, Sêneca, Platão, Aristóteles. Você tem que primeiro ler, fichar, olha, nessa carta aqui o fulano de tal fala desse assunto, fichar minuciosamente e depois você escolhe o assunto que você vai pesquisar naquele elenco que você selecionou. Só depois disso é que surge o tema de pesquisa. Ele não surge da sua cabeça, ele surge da leitura que você faz dos documentos de época. E por isso esse é um problema quase insolúvel hoje no Brasil. A meninada sai dos cursos de história sem ler documentos de época e fica o resto da vida subserviente, dependente do que disse o fulano de tal, do que disse Hobsbawm, do que disse o Jacques Legoff. Ora, são notáveis historiadores importantes, mas esses juízos históricos têm que estar sujeitos a sua interpretação do documento que você leu. Não precisa ter estudado paleografia, como vocês estão vendo aqui nesse documento que eu coloquei aqui atrás, aqui em cima, para ler os documentos de época. Você pode comprar boas edições referendadas pelos especialistas, mas você tem que ler os documentos. Eu traduzi o livro dos feitos do Jaime I, eu traduzi obras do filósofo Ramon Llull, estou agora com um tratado médico. Sem você ler esses textos de época, meu caro, você vai ficar sempre copiando o que outros historiadores afirmam.
Você nunca vai ser um historiador de verdade, você vai ser um reprodutor de ideias e de narrativas, ok? Leia documentos de época. Tchau.